completo mais CPF e me contando qual é aquele prato, aquela receita que quando você sai de casa você não abre mão de degustar. Ou de repente, se você é um assíduo frequentador de bistrôs, de restaurantes, de cafeterias, de repente o próximo prato, seu preferido, é justamente o próximo que você ainda não conhece, que vai te surpreender. E por que a gente está falando disso hoje? Aliás, o que tem de ouvinte participando e até lembrando a gente de determinados pratos, né? E porções e pedidos que às vezes a gente se esquece no dia a dia e precisa retomar o consumo, tá incrível. A gente está justamente tocando nesse assunto porque Divinópolis está recebendo o primeiro festival gastronômico. Só que é um festival gastronômico que tem foco em pratos autorais. É uma iniciativa que está contando com a participação de 11 restaurantes e valorizando a criatividade e a gastronomia local. Eu tenho propriedade para falar disso um pouco, mas quem realmente pode contar mais detalhes a respeito desse evento incrível é justamente o Denis Magela, que veio direto do Sebrae para bater um papo hoje aqui com a gente. Denis, muito obrigada pela sua vinda e pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Michele. Boa tarde a todos os ouvintes. Estar aqui com vocês nessa hora de almoço aqui, batendo um papo sobre gastronomia é fantástico, né? Providencial, né? Bom, eu quero saber o seguinte, a gente tem já aí uma tendência mundial dessa valorização de se buscar. Durante muito tempo a gente ficou um pouco refém da dita culinária internacional massificada, né? Independente de qual região que você estivesse, às vezes as pessoas achavam que era um certo status consumir um escargot, uma coisa que dava um trabalho imenso para conseguir aquele insumo, enfim, aquele ingrediente. De alguns anos para cá, tem-se uma vertente de você fazer o movimento contrário, que é valorizar o que está próximo de você como produto, como ingrediente, e valorizar também esse profissional que fez essa descoberta dessas harmonizações, dessas combinações, né, Denis? Justamente, Michele, aqui a gente trouxe, né, com essa proposta que você muito bem comentou, para o primeiro Festival Gastronômico de Divinópolis, justamente esse resgate, essa memória afetiva que às vezes fica esquecida. Então, dentro da proposta que o Sebrae trabalha apoiando os pequenos negócios, a gente tem um programa que chama Prepara Gastronomia, onde a gente traz chefes, né, e conversa com os chefes locais. A gente trouxe aqui para Divinópolis um chefe, Fagner. Ele fez primeiro uma leitura do território, fez pesquisas, investigou, conversou com os restaurantes participantes, com outros restaurantes. Ele conseguiu identificar algumas memórias afetivas que está muito ligado ao município aqui de Divinópolis. Que máximo! Com base nessa descoberta, nesse trabalho prévio que começou há mais de 3 meses atrás, ele juntou, né, com a questão, né, de preparação junto aos chefes dos restaurantes que estão participando do primeiro festival. Eles foram construindo essa harmonização de pratos que lembra memórias de família. Gente, é literalmente uma delícia, porque a culinária, né, a gastronomia, ela está intimamente ligada a essa questão dessas histórias, seja a história afetiva ou até mesmo a história de formação de cada um desses profissionais, né, Denis? Justamente, e aqui a gente teve uma receptividade muito grande, né, dos 11 restaurantes que participaram, porque uma primeira questão foi entender e ter essa abertura dos chefes dos restaurantes, porque todos eles têm chefes e chefes muito bons, né? Mas muitas vezes a gente precisava de fazer esse alinhamento e esse olhar de fora que o chefe Fagner conseguiu trazer aqui para conversar com os restaurantes locais, trouxe harmonizações incríveis e muito com resgate, né? Naquela questão de antigamente, que era a carne de lata, que é o porco, que é a carne de boi, que às vezes as pessoas não tinham nem sequer geladeira para conservar o alimento. Sim. E tinha pratos maravilhosos. Então, sim, a gente conseguiu trazer essa essência gastronômica, colocar nos pratos dos restaurantes participantes para que a população pudesse degustar. E falando em população, às vezes quando a gente fala de festival gastronômico, talvez algumas pessoas podem pensar que por ser aí pratos e receitas que valorizam, às vezes até mesmo uma certa sofisticação na sua apresentação, que eles vão estar disponíveis apenas para convidados, né? E quando, na verdade, o movimento é justamente o contrário, né, Denis? Foi muito assertivo. A gente conseguiu, né, fazer com que a gente trouxesse para o festival sofisticação, uma pegada gourmet, mas sofisticação não significa alto preço.
A gente está combinando com os restaurantes que tem preços super acessíveis e que a gente pode sim oferecer uma refeição de qualidade, com esse toque, né, gastronômico, de essência, né, de resgate de memórias afetivas, a um custo super acessível, super tranquilo. Adorei. E a gente tem um público já bem grande em Divinópolis e até mesmo nas cidades aqui da região, que muitas das vezes quando pensa assim, eu quero alta gastronomia, eu quero me surpreender, né, num almoço, num jantar, e pensa assim, eu vou a Belo Horizonte, só quando eu retornar a São Paulo, algum destino turístico que a gente tem aqui próximo, tipo cidades históricas. Quando, na verdade, a partir de agora, a gente não precisa, é uma delícia viajar, é claro, a gente incentiva sempre, mas você não vai precisar esperar o seu próximo destino de viagem para ter acesso a essa gastronomia mais refinada. Michele, foi interessante. Aconteceu o movimento contrário. A gente tem divulgado o festival não só em Divinópolis, mas na região, chegando até Belo Horizonte. E o que está vindo de pessoas a Divinópolis para experimentar os pratos, você não tem noção da quantidade de pessoas que os restaurantes têm recebido. Isso deixa, né, não só a questão dos restaurantes muito alegre, mas principalmente a economia local, né? Sim. Porque a pessoa que vem para fazer, né, um passeio gastronômico, ela geralmente utiliza de outros serviços, de outras estruturas da cidade, e quem acaba ganhando não é só, né, os restaurantes participando, mas toda a economia local. Você citou um ponto muito interessante, que eu tinha feito uma pesquisa rápida, não sei se os números estão tão atualizados, mas a margem é mais ou menos essa. Na França, o setor da gastronomia responde por 11% do PIB francês. No Brasil, esse número, se eu não me engano, está gerando em torno de 4,5%. Então, assim, é um mercado muito grande que pode trazer um fomento econômico gigantesco, né? É muito grande e ele é muito diversificado, eclético. E Divinópolis hoje, né, pelo tamanho, né, da população, da cidade, pela importância de Divinópolis na região, né, a gente sabe que hoje o município é muito conhecido por comidas tradicionais, a comida de boteco, que é extremamente valorizada, mas a gente sentiu, né, junto com os restaurantes, junto com os parceiros, né, que aqui foi a Brasel, né, que tem a correalização do festival, com a parceria da Prefeitura Municipal, de trazer algo também nessa pegada ali de sofisticação, de gastronomia, porque, como você muito bem colocou, o movimento econômico da gastronomia, ele é muito grande. Adorei. E para quem estiver nos ouvindo, já vamos passar aí o caminho, né? Tem algum Instagram, no sistemampa.com.br tem também, né, as matérias especificando, mas teria algum contato, algum Instagram, e já quer sugerir aí também, né, os restaurantes participantes, por gentileza, Denis? Claro. A gente está com todas as informações consolidadas no Instagram do Turismo, né, Divinópolis, é um Instagram oficial, né, da Prefeitura Municipal. Então você colocou @turismo Divinópolis, você vai ter lá o guia gastronômico. Que delícia. Nesse guia gastronômico, você tá lá a gente colocou a história de cada prato, de cada receita, a essência desses pratos. Então você pode ler esse guia gastronômico e identificar com aquela receita, com aquele prato que mais te chamou a atenção. Pode também, né, tá no Instagram da Abrazel, né? A Abrazel também está disponibilizando essas informações, e nos sites parceiros, nos portais da cidade, como você muito bem colocou, o sistema MPA está com todas as informações lá para que o pessoal possa acessar. Agora, uma dúvida que me ocorreu, esses pratos, né? Por exemplo, eu tô já conferindo aqui o Barroco Mineiro, a Cervejaria Esquema, Vila Ventana, Noro Bistrô, Mercearia também, Pizzaria Pitangas, Restaurante Benedictus, Restaurante Traíras, Bimbom, Café Bar, Sobradinho da Sopa, Peixe Dourado. Esses pratos vão ser exclusivamente dentro do festival gastronômico, ou se a pessoa foi lá, provou e fala assim, nossa, eu preciso repetir, preciso ter de novo essa experiência com o meu paladar, vai ser possível? Boa pergunta. A gente está com uma condição especial nesse período do festival, que vai de 1 a 31 de outubro, então é um momento, né, da população, das pessoas que tiverem interesse em ir correr lá e experimentar os pratos, mas a gente conversou com os restaurantes, esse prato ele permanecerá no cardápio do restaurante após o festival. É lógico que nesse momento ele tem uma condição toda especial para que as pessoas possam degustá-lo. E assim, gente, para quem ainda, eu tô falando com a possibilidade de quem quer repetir
tá? Porque para conhecer, o interessante é você ir durante, num primeiro momento, durante o acontecimento, enquanto está se desenrolando o festival gastronômico. Não apenas para você privilegiar o trabalho de todos esses chefes, de todos esses estabelecimentos, mas porque fica um clima ainda mais gostoso, né? Nas noites divinopolitanas. Está fantástico, né? Os restaurantes, eles receberam uma decoração ali, né? Tá com os guias ali na mesa, tem alguns com a questão lá de uma decoração que remete ao festival, então traz aquela ambiência, né? Exato. De festival, de sofisticação, de acolhimento, e é lógico, né? Todos os funcionários ali, toda a equipe dos restaurantes também envolvida com o processo, com maior empolgação em explicar o prato e contar, né? Como que chegou naquela receita. Então tá assim um clima muito gostoso. E faz parte da experiência gastronômica quando você tem esse privilégio de poder contar com o chefe vindo aí à sua mesa, sendo solícito, te explicando a respeito de uma harmonização, de uma combinação, porque às vezes você descobre uma combinação de ervas finas, de temperos que você fala, jamais imaginaria que isso funcionaria, né? A gente, inclusive, né, tem pratos de restaurantes com ingredientes inéditos, né, que foram preparados, inclusive conectados com o chefe, que foi o curador do festival, né, que veio através do programa Prepara a Gastronomia. Então tem muita coisa bacana. Cada restaurante respeitou a sua essência, né, gastronômica. Sim. A gente trouxe aquele upgrade, né, para que a gente pudesse, né, colocar esses pratos à disposição da população. Então, assim, tá maravilhoso. Acho que a gente precisa parar de falar, porque se nós dois já estamos com água na boca, imagina o ouvinte do outro lado. Ó, gente, mais detalhes, você pode acessar o Instagram Turismo Divinópolis, da Prefeitura de Divinópolis, também da Abrazel e todos os portais de notícias aqui da cidade, incluindo também o sistema mpa.com.br. Denis, parabéns a todos os envolvidos nessa iniciativa incrível e que esse festival ganhe vida longa e que seja principalmente reconhecido em breve nacionalmente. Eu que agradeço pela oportunidade. Como disse, é o primeiro festival gastronômico de Divinópolis e que venha muitos outros mais. Com toda certeza. Obrigado, grande abraço para você.